Lembram daquela declaração do 01, 02, 03, eu não sei, o Flávio Bolsonaro? Pois é. Ele dizia que ele iria fechar, que era só pagarem para ver, porque seria eles ou seria o Superior Tribunal de Justiça, a mais alta corte do país? Pois é, ele fez aquela declaração e quando o Superior Tribunal de Justiça partiu para cima, dentro da Constituição, eles frouxaram. Eles voltaram atrás nas suas declarações. Não, nós não falamos isso e tal. É aquele jogo, né, do Bolsonaro. Um dia fala, uma hora fala que falou, outra hora fala que não falou. Agora diz que de manhã ele fala uma coisa, de tarde ele fala outra coisa. Então eles estão sempre mudando. Essa família Bolsonaro tenta imitar um pouco o presidente americano, que já no primeiro ano de governo dele, ele teve aí quase 500 mentiras. Uma hora ele fala que falou, outra hora ele fala que não falou, uma hora ele diz que vai, outra hora ele diz que não vai. Então está sempre mentindo, em outras palavras. Agora, diante da pressão da federal contra o governador do Rio, o que eles fazem? Eles dizem que eles comemoraram. Por causa de quê? Porque era o inimigo político dele. Mas quando a PF apertou os calos do Van Traub, eu não consigo falar bem esse nome, é o ministro da Educação, que é uma Olavete, o que acontece? Eles ficaram nervosinhos, quer dizer, só pode investigar os inimigos deles, em tese, os adversários, né, vamos dizer assim. Em política não existe inimigo, existe adversários políticos deles. Então ele pega e diz o seguinte: nós vamos agora vai ter uma ruptura. Ou seja, Bolsonaro quer romper com os três poderes. Mas se nós tivéssemos um governo assim semelhante aos ingleses, não é? Um governo, nós falamos aqui de presidencialismo e parlamentarismo, seria essa a palavra certa, o parlamento, ou seja, o presidente da República ganha uma grana, continua ganhando como presidente da República, mas não decide. Quem decide é o primeiro-ministro, que em alguns países ainda não tem nem exército. Por exemplo, a Alemanha, que depois daquele nazismo de Hitler, que destruiu milhões de pessoas, eles diminuíram o efetivo militar. Porque, na verdade, hoje os Estados Unidos querem mandar em tudo. Eles querem ser a polícia ou o exército do mundo, querem vigiar o mundo. Então, há alguns países que não têm esse efetivo todo e vivem em paz. Mas eles insistem em querer afetar de alguma forma
o Supremo Tribunal Federal, porque isso agrada aquelas pessoas que não são politizadas e que muitas vezes são desinformados das coisas. É os chamados bolsominions, são pessoas com a mente tampada, machistas, racistas, e que se sentem superiores a todo mundo, mas não sendo. E eles seguem uma idolatria. Há alguns que fogem à regra, porque toda regra tem exceção, que são enganados. E estão se arrependendo, estão voltando atrás. Estão dizendo, a pesquisa mostra cada vez mais isso, muita gente se arrependendo. Né? Os pobres não, porque os pobres nunca votaram nessa tralha. Os pobres não votaram nessa tralha, porque pobre já vive na pior, e votar num governo que apoia um capitalismo financeiro mundial, que tira direitos trabalhistas, que implanta medidas antipopular ou que afetam diretamente o pobre. Então, os pobres não votaram nessa tralha, porque 47 milhões não votaram nele. Mas a classe média alta e a classe rica votaram, e agora estão se arrependendo. Por quê? Porque a impopularidade do Bolsonaro está prejudicando eles. Ainda mais que nós estamos em uma pandemia. Não deveria se estar discutindo essas questões, e sim fazendo-se políticas públicas para preservar a vida humana, ou para, no estado de calamidade pública, procurar salvar o máximo de pessoas. Mas não, eles insistem. E agora o 01, 02, 03, sei lá, zero qual, ele diz o seguinte, que não vai haver uma ruptura. Eles fazem as pressões dele, inclusive ele fala, eu como federal poderia pegar a minha ponto 40 e ir lá e botar na pessoa, mas eu não posso, porque eu sou um federal. Sim, é um federal que era governador, era deputado no Rio de Janeiro e fez o curso de Direito em São Paulo. Como é que pode fazer uma mágica? Eu mesmo tive dificuldade quando eu estava com câncer e tive que jogar na justiça para ter direito de fazer um período, fazer o EAD, o estudo à distância. Eu, no meu caso. Mas como que ele fez isso? Estudou direito sem frequentar a faculdade. E depois passou em concurso público. Como? Ninguém explica. Como é que alguém que está no Rio de Janeiro, ele é deputado, ou ele não vai nas reuniões da Alerj, né, que seria a Assembleia lá do Rio, ou ele não vai na faculdade de Direito, ou uma ou outra, porque Direito seria uma faculdade presencial de 5 anos, a não ser agora, na época da pandemia, que se pode fazer virtualmente. Mas ninguém explica como que o Flávio Bolsonaro fez isso. Ninguém explica. Mas ele se gaba, dizendo, eu sou um federal e tal e tal. Mas, quando se procura saber sobre o que está acontecendo,
ninguém sabe dizer como é que ele foi a um federal. Porque quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu tive que entrar com um pedido, mesmo magro da quimioterapia, o diretor da faculdade não permitiu, mesmo com todos os atestados, com mais de 20 atestados de tratamento de câncer. Ele não permitiu, mas eu fui e entrei na justiça e ganhei danos morais, porque eu gozava do regime de prioridade, então o juiz teria que me chamar com 1 ano e meio, me chamou com 1 mês, porque é assim que funciona a lei. É a lei 10.008, a lei de prioridade. E aí eles tiveram que indenizar. Por quê? Porque eu teria o direito de fazer, mas o diretor não quis deixar. Isso acontece com qualquer pessoa que tem um certo problema de saúde. Agora, o filho, o Flávio Bolsonaro, ele não tinha problema nenhum, era deputado e estava gozando de saúde. E esse mesmo Flávio Bolsonaro agora diz que vai ter uma ruptura. Ele quer ruptura no país onde já milhares estão desgraçados com o problema da coronavírus. Nós já chegamos a 30 mil, mas lá atrás o Bolsonaro, ele profetizou uma profecia maligna. Ele disse que tinha que morrer uns 30 mil, e já chegamos a 30 mil no coronavírus. A profecia maligna dele se cumpriu. Já chegamos aos 30 mil. Então, gente, não se pode ter um governo que tenta dividir o Brasil por causa de uma ideologia, de uma anarquia que visa destruir a República através da democracia. Não se pode usar a democracia, a liberdade democrática que tem, para se destruir as instituições. E é isso que eles estão tentando fazer. Através da democracia, Bolsonaro quer destruir o INSS, o Correio, o próprio Exército, que ele está carcomindo. Ele quer agora atacar o Supremo Tribunal Federal, ele quer atacar a Assembleia Legislativa, do qual ele fez parte 30 anos, e alguns filhos dele ainda faz parte. Ele quer atacar a educação e ele quer acabar com tudo através da democracia. E também privatizar o quê? O Banco do Brasil, para que o Guedes venha lucrar, compre o Banco do Brasil e amanhã, quem sabe ele vai ganhar milhões com isso, se já não está ganhando. Então, gente, infelizmente, mais uma da família Bolsonaro. Enquanto o Brasil completa 30 mil mortos pelo coronavírus, enquanto o Brasil chora seus mortos, o presidente da República e seus filhos continuam aprontando e atrapalhando o Brasil. Isso em 1 ano e meio. O Collor durou 2 anos. 2 anos. E isso não tem 1 ano e meio. E nenhuma política pública para gerar emprego, para gerar saúde, nada. Todo dia uma declaração na televisão das confusões da família Bolsonaro. E agora ainda envolvido com milícias e com coisas
piores ainda. E a coisa está ficando cada vez mais apertada para eles. Mas quando os amigos deles são investigados, ele bate palminha. Quando ao contrário, quando os inimigos, adversários, por isso são investigados, ele bate palminha. E diz que vai investigar governador, vai investigar prefeito e tal. Vai prender. Mas quando os amiguinhos dele, principalmente os Olavetes, que seguem ao Olavo de Carvalho, o homem do cachimbo, eles reagem na hora. Saiu do governo, vira inimigo. Entrou no governo, mesmo que seja processado, como o Vélez e o Roberto Jefferson, agora do Centrão, vira amigo. Saiu, vira bandido. Entrou, vira herói. É assim que funciona a política deles. E, enquanto isso, 30 mil estão no caixão no Brasil. Mas que Deus tenha misericórdia do nosso país e que Deus livre aqueles ainda que Deus pode livrar. Porque desse governo nós não podemos esperar nada. Eu volto, se Deus permitir.